Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um One More Pode Isso Montone, o meu podcast. Antes de eu comentar sobre o tema que você já leu aí na thumb, eu espero que são metas. Quais são as suas, quais são as minhas? Na verdade eu não sei se é isso, porque eu gravo antes de fazer a capa do episódio. Mas o tema é meta, então você já deve ter lido aí. Deixa seu like, deixa seu hype, deixa um dinheiro, deixa uma mensagem, comenta, me xinga, passa pra um amigo e fala, mano, eu não aguento mais ver esse cara. Por quê? Porque ajuda muito o meu podcast a crescer. Se você gostar do meu podcast, você vai deixar uma mensagem aqui, qualquer coisa, assim, se você assistir um pedaço, você faz qualquer comentário aqui, que eu vou ficar muito feliz. Estou me ajeitando aqui pra gente começar a falar, sem mais delongas, sobre as metas de 2025 que eu tracei e eu vou falar em cima delas sobre as minhas metas de 2026. Porque assim, ano novo, vida nova, esse é o primeiro episódio aí do meu podcast. Eu tava pensando sobre o que falar e o que eu ia comentar com as pessoas. E aí eu lembrei que eu tinha traçado algumas metas de 2025, como todo mundo faz, né? Tipo, você acaba traçando suas metas pro ano. E eu lembrei que eu poderia comentar um pouco com vocês sobre elas, tá bom? Aí você pergunta, por que você quer falar sobre isso? Porque o podcast é meu, ok? Então, você gostou, gostou? Você não gostou, meu amigo? Morde aqui, ó, de cotovelo. Sem mais delongas aí, e eu vou. Hoje eu anotei as metas porque eu não vou decorar todas elas. Meu primo uma vez falou: ai, eu prefiro quando você fala sem o caderno. Ah, primo, paciência, velho. Eu não vou decorar tudo, não. Eu vou ficar no espelho da segunda-feira até a sexta-feira. Eu vou anotar que fica muito mais fácil para eu ter essa fluidez. E se você estiver. Opa! E se você estiver só me ouvindo, melhor ainda, né, pra você. Então vamos lá. A primeira meta que eu tinha colocado em 2025 é diminuir o cigarro e ficar uns dias sem fumar. Era a minha primeira meta. Então, assim, em partes, eu consegui atingir esse meu objetivo, tá? Que é ficar uns dias sem fumar, diminuir o cigarro, assim. Porque assim, qual que era a minha ideia? Minha ideia é assim, eu tava fumando muito, a primeira coisa que eu fazia no meu dia era fumar. Acordar e já fumava. Eu até fiz um episódio sobre parei de fumar, mas em suma, eu não parei 100%. Eu diminui bons degraus, que quer dizer o seguinte, eu estou, tipo, às vezes 15 dias sem fumar, às vezes estou 30 dias sem fumar, mas hoje em dia eu me chamo de fumantes festinha. O que quer dizer o fumante festinha? Que eu tomo 2 cervejotas, eu já fumo 2 cigarrinhos. Então eu sou esse tipo de fumante hoje em dia, entendeu? Então, às vezes num sábado específico eu fumo 2 cigarros, mas não quer dizer que todos eles eu tô fumando. Então eu classifico que eu ainda não parei de fumar 100%, mas eu estou no processo e essa é uma das metas de 2026 para mim. Parar completamente de fumar. Como que eu tô pretendendo fazer isso? Abril eu tenho uma viagem de lua de mel para o exterior. Eu vou para Roma, Nápoles e Barcelona com a minha esposa, que será minha esposa a partir de março, né? Se tudo der certo. E aí lá, como eu vou ficar um mês, 2 meses aí, tipo, um mês. Não, como eu vou ficar um mês ali viajando e até nesse processo, eu não vou ficar procurando cigarro em Roma, entendeu? Muito menos em Barcelona, que é a primeira vez que eu vou. Não vou ficar, quero fumar, não vou fazer isso. Então, como eu já vou ficar esse período longo sem fumar, minha ideia é voltar e não fumar mais. Porque, gente, o carnaval tá aí e aí você sabe que o carnaval é o momento para você extravasar. Provavelmente eu vou fumar um cigarro no carnaval. Peço perdão, mas eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo. Entendeu? E eu estou falando o que está no meu coração e na minha cabeça, tá bom? Agora, antes de eu seguir das metas, eu queria falar uma coisa sobre as suas metas, assim. Trace metas. Trace metas, por favor. Trace uma meta, porque assim, ai, mas talvez eu não cumpra, eu não sei. Trace metas, porque pelo menos você tem um objetivo alcançável e a cada X tempos, que seja a cada 6 meses, você consegue olhar elas e ver se você atingiu elas ou não. Que seja uma meta de você ser mais feliz. Você já vai ajudar muitas pessoas ao seu redor e principalmente você. Trace metas. Agora, não vai falar que você vai traçar uma meta falando assim, gente, você não foi na academia o ano todo no ano passado. Aí o que você vai fazer esse ano?
Você vai falar, ai, eu quero ir na academia pelo menos 6 vezes por semana. Seja verdadeiro também, né, meu amigo? Se você, ai, você reclamava todos os dias da sua vida e agora você quer nenhum deles reclamar, você vai virar o Dalai Lama? Não dá, né, meu amigo? Então, assim, vamos traçar umas coisinhas pé no chão também. Porque quanto mais você traçar metas, mais você vai evoluindo, ok? Sejamos verdadeiros comigo e com você. Segunda meta que eu coloquei aqui era manter o foco 100% na academia. Eu consegui. E essa foi uma das metas que estavam ligadas intrinsecamente com o cigarro. Como eu estava indo treinar mais, teve uma época que eu até comentei aqui no episódio da academia que eu estava fumando antes e depois da academia. O que é péssimo. Entendeu? O cara chega fedendo a cigarro na academia, sai da academia, não toma nenhum whey, fica fumando. Entendeu? Ridículo. Eu particularmente achava. Você pode não achar. Eu achei. E isso estava começando a me fazer mal psicologicamente, porque assim, eu dei uma bitolada na academia no ano passado e eu falei que não ia bitolar? Sim. Eu não quero bitolar nesse ano? Gostaria de não, porque tanto que eu dei uma remodelada no meu treino, mudei algumas coisas para... qual que é o meu objetivo? É 5 vezes na semana fazer 1 hora de exercício. Vai ser esse o meu objetivo. E eu quero manter uma alimentação equilibrada. Eu ainda não consegui equilibrar, porque tipo assim, ó, o que mudou drasticamente na minha vida? Uma época eu falei que eu ia beber somente em festas, que eu não ia procurar bebida. O que isso quer dizer? Se eu for convidado para um churrasco no sábado, eu vou beber. Se no sábado eu não tiver nada para fazer e eu inventar de ir na Paulista com a minha esposa, eu não vou beber. Entendeu? Esse era o que estava na minha cabeça. Entendeu? Porque aí eu beberia só nos momentos que eu ia me divertir com meus amigos, de fato nos momentos. Mas no final do ano passado, mais ou menos em setembro, eu pensei em fazer o seguinte: 2 vezes no mês, sem regras. Entendeu? Se eu tivesse em festas. Ah, fui pro churrasco. Se eu for convidado para 4 churrascos, eu beberia em 2 deles, eu escolheria eles, entendeu? Só que isso tem sido um pouco difícil, principalmente em dezembro foi muito difícil concluir isso. Porque, gente, peço desculpa, mas assim, dezembro é um mês assim que é muito delicioso, assim. É um calor aqui em São Paulo, é muita festa, é happy hour, o povo inventa coisa para fazer. E eu gosto de beber, entendeu? Não é que eu fui obrigado a fazer isso, eu gosto. Cada um com seus negócios, eu gosto. Por exemplo, assim, ó, vinho eu já não gosto de beber, não faço questão. Cerveja eu adoro. Então, assim, eu tô pensando como que eu vou equilibrar mais isso nesse ano. É por isso que o manter o foco na academia tá ligado a isso. Eu tô pensando de que maneira eu vou resolver isso ainda esse ano, entendeu? Então eu ainda acho que eu não achei um equilíbrio para esse tipo de meta. Não sei como você é, como que você lida com isso, assim? Porque tem pessoas que conseguem dar uma virada na vida. Tipo, elas passam, tipo assim, eu vou fazer uma dieta, o cara fica 6 meses sem beber e depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Eu já não sou assim. E eu estava sofrendo em algumas festas, entendeu? Então, não sei como que eu vou resolver isso, mas o meu objetivo é manter o foco na academia e eu vou manter em 2026, mas é não bitolar muito na dieta. Entendeu? Para que eu possa ter longevidade. Eu não vou atingir meu objetivo hoje. E o meu objetivo não é ficar treinando hoje. É treinar o resto da vida, entendeu? Então, se eu for muito radical, eu vou ficar meio doido. Não que eu já não esteja. Terceiro objetivo é manter uma média de 8 shows de stand-up por mês. E escrever um texto novo por mês. Em partes, eu classifico que eu consegui. E esse ano eu tenho mais ou menos esse objetivo, que daria uma média de 70 shows no ano, entendeu? No ano passado eu fiz pouquíssimos shows, eu fiz 46. E teve uma época que eu fazia 100 e pouco, entendeu? Então o meu objetivo esse ano é aumentar de forma gradual isso e fazer uma média de 70 shows. Por que eu também mudei isso? Porque assim, se você acabar fazendo show todo sábado, todo domingo, como eu sou CLT, você não vê nenhum dos seus amigos, entendeu? Você acaba perdendo isso na vida. E as pessoas não param pra pensar nisso, elas falam, faz show, faz show, faz show. E também querem que você vá no churrasco delas, entendeu? Não tem como fazer essas duas coisas. Porque eu também tenho que dormir. Eu também tenho que descansar, senão eu fico biruleibe, entendeu? Não tem como fazer essas duas coisas, você entendeu? Então, por que eu estou dizendo que eu consegui atingir isso em partes? Por que eu falei isso? Porque eu também comecei a gravar meu podcast. E gravar meu podcast também toma tempo.
Mas esse ano eu mudei uma das coisas que é a minha meta. Minha meta é não fazer mais academia na sexta-feira e deixar sexta-feira à noite para duas coisas. Ou gravar meu podcast, mas estou gravando hoje na sexta na hora do almoço, ou fazer show, ou simplesmente descansar na sexta-feira. Porque algumas sextas eu ia treinar e estava achando que minha semana estava ficando meio bagunçada. Então eu estou tentando parar um pouco mais cedo e eu acho que esse respiro vai me ajudar. E esse ano, em relação aos shows, não é nem fazer tipo uma média de 8 no mês. É dobrar o número do ano passado. Então se eu fiz 46, eu não fiz essa conta antes, eu vou fazer, sei lá, 80, uma média, quase 90 shows. Então minha média chega nisso, 90, 100 shows, tá? No ano. Então, você que está assistindo e quer curtir um desses shows, me chama aqui, eu te passo o ingresso, te dou o ingresso. Falei, Edu, vi seu podcast, vi que você ia me dar o ingresso, eu faço questão de te dar o ingresso. Mas eu não atingi essa média no ano passado, porque eu acabei fazendo 3,8 shows por mês. Eu fiquei chateado? Não. Então, eu não vou manter a mesma média, mas eu vou ser realista, entendeu? Para ver de que forma eu vou conseguir atingir, tá? Essa era uma delas. Quarta que eu tracei aqui era ganhar mais dinheiro e guardar mais dinheiro. Eu ganhei um aumento no trabalho, né, no ano passado, no meu trabalho principal, na assessoria de imprensa, então de fato eu ganhei mais dinheiro, né, então eu classifico que eu cheguei nessa média de alguma forma, e guardar mais eu não consegui guardar, mas eu mantive a mesma média de guardar a grana, que eu tenho um valor mensal ali que eu me proponho a guardar, mas eu não consegui guardar mais, até porque eu aumentei um pouco a vida como um todo aumenta, tipo, o aluguel aumentou, algumas coisas eu aumentei, e pelo fato de eu casar agora em março e fazer essa viagem para o exterior de lua de mel, né, que eu já paguei, meus gastos aumentaram, então eu não consegui guardar mais dinheiro em 2025, mas parte dessa meta eu consegui. E eu vou tentar aumentar um pouco no quanto eu guardo. Após eu voltar do exterior também, que senão tô ferrado. A quinta meta é uma meta mais complexa, que era fazer o projeto do Santos Futebol Clube crescer. Hoje eu mudei. Para quem não sabe, eu tenho um projeto chamado O Montone Santista, que é o Instagram do Santos, que eu queria fazer mais vídeo, eu queria falar de pós-jogo. Só que depois eu parei para pensar e eu não quero ser um repórter do Santos, ou muito menos um comentarista que as pessoas vão buscar informações lá. Eu simplesmente só quero ter um projeto para quando eu tiver vontade de fazer vídeos do Santos eu fazer. E se um dia, porque em 2024 eu acabei trabalhando num projeto, em resumo, um dia eu posso falar mais sobre isso, que era da Parimatch, e foi muito divertido comentar jogo lá. E eu nem comentava 100% de forma séria. Eu comentava de forma alegre. Então, se eu conseguir fazer um projeto tipo o Estádio 97, assim, que é de zoeira, eu consegui participar disso um dia, legal. Mas não é 100% o meu objetivo, porque eu já tenho um stand-up na minha vida. Então, eu também não queria que isso, sabe, tipo, uma coisa sobrepusesse a outra, sabe? Então eu quero, esse ano, o meu projeto é manter o Santos ali, o projeto do Santos, ele vai existir, então se você é Santista, me segue lá, o Montone Santista, ele vai se manter, até porque eu também não quero ficar ligado só ao Santos para as pessoas falarem, esse cara é Santista, eu não quero ver os conteúdos de comédia dele, porque eu não sou Santista, eu não gosto do Santos. Não me importa, eu quero que você esteja ali e dê risada comigo. E para quem for Santista, me segue lá e a gente só vai falar do Santos, o maior clube do mundo. Se você discorda, não deixe nenhum comentário aqui, porque se você deixar também, eu vou discordar de você. Sempre com muito respeito, tá? Então, de novo, o meu podcast, por ter entrado na minha vida, né? De fato, não entrado, por eu ter me proposto a fazer de forma semanal, esse projeto do Santos também caiu. Então, de fato, as metas vão se alterando, né, ao longo do tempo. O outro era ter mais paz e ver mais meus amigos. Ter mais paz eu não tive, foi um ano extremamente complicado, que eu reclamei, que nem maluco, eu deixei todas as coisas que eram externas me atingir. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui, né, porque o ter mais paz é muito relativo para cada pessoa. Tem pessoa que quer trabalhar de forma mais tranquila, tem pessoa que quer ganhar um aumento de salário, e isso é ter mais paz na vida dela. Cada um tem uma meta, né? E a minha, ter mais paz, é conseguir viver dias mais tranquilos. O que eu quero dizer com isso? Alguns domingos, quando estava acabando o dia, sabe aquela sensação de eu tenho que trabalhar amanhã? Eu tava com isso. E eu não quero ter mais isso. Então eu quero ter mais paz mesmo, tipo, sabe? Tipo, acabou o domingo, beleza, mais um dia. Segunda vai ser ótimo, terça vai ser ótimo. É transformar a grande maioria dos meus dias, que é muito difícil, em dias bons.
Mesmo que, nossa, choveu, tá um caso, acabou a luz. Beleza, não tenho como resolver isso, entende? Então não adianta ficar tão estressado assim. Então eu quero tratar a minha vida, e essa é uma das metas de novo no meu ano, ter mais paz, tá? Ver mais meus amigos eu também consegui e se mantém, porque amizade é tudo, é se dar sem esperar, é alguma coisa na palma da mão, entendeu? Então amizade é tudo. Sétima meta, manter meu casamento feliz. Consegui, e quero que ele seja cada vez mais feliz. De fato, a minha esposa é incrível. Eu vou deixar um beijo pra ela aqui. Um beijo, meu amor, te amo, Viviana Freitas. Falou isso todos os dias pra ela. Acho que, em partes, eu não consegui atingir 100% isso por culpa minha. Porque como eu não tive mais paz no ano passado, obviamente como ela mora comigo, eu acho que eu transformei alguns dias dela um pouco mais difíceis, né? E eu lamento um pouco por isso, porque a gente não tem como voltar um pouco para trás. Não quer dizer que eu não fui feliz com ela, não é isso que eu quero dizer. Quer dizer que por eu estar mais estressado com o meu trabalho, eu também acabava sendo um cara um pouco mais negativo, né? Então eu tava com um cara mais fechado, eu não conversava. Então eu não quero que isso aconteça. Eu quero realmente ser mais feliz e esse 2026 vai ser, eu garanto. E aproveitando o adendo, eu vou manter o meu podcast semanalmente, às vezes com um pouco mais de piada, mas eu vou falar de temas diversos, seja, porque o sol é não sei o que, eu vou falar minha relação com ciências, sempre coisas minhas. Porque qual que é o meu objetivo do meu podcast? Não é comentar coisas factuais, é apenas para que eu me mantenha pensando em assuntos, para que eu consiga trazer premissas e quem sabe um dia eu transforme elas em piadas, porque eu tenho um pouco de dificuldade de escrever piadas. Então, se eu tiver essa proposição de escrever um tema novo toda semana, algum momento eu vou tirar uma piada disso, entendeu? Porque vai ficar natural eu pensar em um tema novo por semana, entende? Então, meu objetivo com o podcast é isso. E além disso, tem pessoas que não conseguem me ver toda semana. E eu não consigo escrever um texto novo engraçado para postar de stand-up aqui. Eu. Não sei outras pessoas. Então o meu podcast é uma forma também de comunicar com o meu público que um dia gosta de mim. E ele vai vir aqui semanalmente, vai me assistir, seja 10, 15, 20 minutos. Entendeu? Esse é o meu objetivo. O 8 era viajar para o exterior. Eu não consegui em 2025, porque envolve isso aqui. Mas esse ano eu viajei. Então, em partes, eu me programei. Só que agora eu tinha um objetivo pessoal de viajar uma vez por ano para o exterior, mas depois eu percebi que eu não ganho dinheiro para isso. Então agora eu coloquei a cada 2 anos fazer uma viagem legal para o exterior, tá? Então talvez 2027 eu não faça, mas 2028 eu faço. Por quê? Porque é muito legal conhecer o mundo, entendeu? Mas para isso você precisa guardar dinheiro, né? Para determinados lugares. Não que eu fale, viajar para o exterior, Estados Unidos, Europa, não. Eu quero conhecer tudo que eu puder, sabe? Peru, Argentina, a África, a Ásia, eu quero conhecer tudo que eu puder, tudo que eu puder. O 9 era reclamar menos, né, e tá envolvido um pouco da minha proposta do 6 ali, que era ter mais paz, ver mais meus amigos, e eu já comecei o ano fazendo isso. Essa primeira semana já foi meio conturbada no trabalho, mas certas coisas que me atingiam eu não deixei, e não vou deixar esse ano, porque isso também vai envolver a minha criatividade, o meu dia a dia, e eu acho que assim, a gente não sabe o que vai ser do futuro, a gente não sabe quando a gente vai sair desse mundo e se vai ter um outro plano. Então assim, eu percebi que muitos dias que eu chegava no trabalho muito estressado, e eu voltava para casa estressado, a vida das pessoas não mudava, só quem estava estressado era eu e quem estava triste era eu. Então assim, se eu puder mudar as coisas pra mim, eu vou conseguir também transformar as pessoas ao meu redor. Olha que lindo que eu falei. Se você não deixar um like depois disso, que coração duro é esse? E chegando aqui um pouco no final das metas, o número 10 eu consegui, que era cuidar mais da minha saúde física e mental. A física, de fato, eu consegui. A mental, eu não trabalhei porque eu reclamei demais, né? Eu não consegui trabalhar esse lado, mas esse ano eu vou cada vez cuidar mais sobre isso, para que eu consiga evoluir como ser humano e não tornar a minha vida e a vida das pessoas mais difíceis. O 11 era aprender inglês. E o que quer dizer aprender inglês? Eu acho que eu falo bem inglês, eu sou bem desenrolado, assim. Mas eu queria aprender de uma forma de virar professor, entendeu? Sabe aquele cara que, tipo, o cara tá olhando pro lado, aí tá passando o rádio em inglês aqui, ó, na lateral dele, e ele já sabe tudo que tá acontecendo, como se fosse português.
Eu queria aprender desse jeito e eu acho que eu não sei. Eu acho que eu sou bom, eu sou avançado, mas eu erro algumas questões gramaticais. Tá vendo dessa forma que eu tô falando português? Eu não consigo falar inglês. Algumas coisas eu esqueço. E eu queria falar dessa forma, eu queria corrigir as pessoas, sabe? Não pelo desejo de corrigir, mas que eu fosse realmente fluente, entendeu? Mas eu não consegui, eu me mantenho estudando. Quem sabe um dia, essa meta vai se manter até o final da vida. Mas eu também tenho uma outra meta de aprender um outro idioma. Eu não aprendo de maneira fácil, então eu fico pensando qual o outro, né? Porque, tipo assim, eu queria aprender, por exemplo, italiano, que eu acho 10. Só que eu acho que eu não vou usar muito italiano pra vida. Então eu acho que eu vou aprender o espanhol mesmo. É aquela máxima, né? Inglês e espanhol é fisk, fisk. Então é isso. Então acho que eu vou acabar aprendendo o espanhol mesmo. Que eu acho que vai me ajudar mais ao longo da vida para algumas oportunidades do que o inglês. Eu tinha uma outra meta no ano passado que realmente essa eu, não cumpri, que era ler 2 livros. Na época da faculdade eu cheguei a ler uns 20 livros assim, em 2 anos. Cara, eu li muito assim. Livros grandes, livros cabeçudos assim, sabe? Desculpa fazer esse gesto. Espero que você não interprete de outra forma. Eu li muito livro, mas esse ano eu perdi a fluência ou o jeito de ler livro, sabe? Por exemplo, antes eu lia muito no metrô. Eu ia pro trabalho, eu lia no metrô. Só que agora eu perdi onde ler. Então eu não tenho mais o hábito de ler em casa. Só que esse ano eu coloquei a meta de todo dia ler um pouquinho ou antes de dormir, que a minha esposa já falou, né? E é uma coisa que eu concordo com ela, de sair um pouco da tela do celular antes de dormir, para também ficar menos ansioso e conseguir pegar no sono de forma mais fácil, que é uma das minhas dificuldades, uma dificuldade de boa parte dos seres humanos adultos. E também eu acho que vai me fazer bem, mas tentar ler na hora do almoço. Acho que a hora do almoço é uma hora boa ali, ler tipo 5 páginas, pum, 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 acabou e volto a trabalhar. Entendeu? Eu acho que é possível. E eu vou estar nas minhas metas aí, voltar a fazer isso. E por fim, era postar vídeos curtos de forma mais frequente. Eu não consegui postar a meta que eu gostaria, que era 200, mas eu acho que eu mudei também essa meta. Primeiro é manter meu podcast para sempre, né? Essa é a temporada 5. Eu só divido por temporadas porque para mim fica mais fácil de saber quantos anos eu cheguei a fazer esse podcast. Eu quero que ele seja por muitos e muitos anos. Antes, para você que não sabe, ano passado foi a primeira vez que eu fiz em vídeo. Mas teve algumas temporadas, por exemplo, a temporada número 1 e número 2 eu fiz de forma muito constante. Mas a temporada 3 e 4 eu gravava 2 vídeos e parava, entendeu? Tipo, teve em 2022 eu gravei um vídeo e nunca mais gravei. Porque, sei lá, porque eu achava os assuntos ruins, porque eu achava que não ia virar de forma comercial, que, tipo assim, pouca pessoa via. Só que esse ano eu não tô me importando com isso. Se você tá gostando e você é uma das 2 pessoas que ouve meu podcast, espera ele semanalmente, cara, isso é uma das coisas mais lindas da minha vida e eu espero que ela permaneça. Então, sobre os vídeos curtos, eu não quero ter uma meta de postar 200, eu quero ter uma meta de ser criativo e estar feliz com as coisas que eu sou criativo, entendeu? Por exemplo, se eu conseguir toda vez por semana pensar num tema e eu ser feliz fazendo ele, isso é incrível. E é para isso que eu comecei a trabalhar com comédia. Eu amava ser engraçado, eu amava o jeito que tocava as pessoas, adoro vê-las rir, e amo o que o ambiente de risada proporciona. Além daquela alegria de rir com as pessoas, é gostoso você fazer isso, então eu espero que isso permaneça. Se você gostou, me diga aqui no final qual que é a sua meta de 2026 e como que você vai fazer para atingir ela, para que, sei lá, daqui a um tempo você volte no meu vídeo ou nesse corte que você está vendo no Instagram, em qualquer rede social, TikTok e etc. E salva ele aqui para você voltar e ver se você atingiu. E me encontre semana que vem também, porque semana que vem tem vídeo no meu canal. Se inscreve, deixa o seu like e até semana que vem. Como você sabe, meu vídeo não tem corte, você vai ter que olhar um pouco para a parede enquanto eu pauso esse vídeo.